e, sem dúvida nenhuma, com a oportunidade também de falar sobre o livro dos Espíritos, que é a obra básica, né, que representa a data de nascimento do Espiritismo. E nós temos, nesse livro, toda a fundamentação, né, todos os princípios do Espiritismo. É sempre bom nós lembrarmos que antes do Livro dos Espíritos não existia Espiritismo. Ao longo do desenvolvimento da humanidade, em várias civilizações, já existiam ideias ligadas a princípios espíritas, mas não o conjunto consolidado, integrado, né, desses princípios que foram trabalhados por Allan Kardec. E Allan Kardec foi um intelectual francês, que, aliás, no início do mês, né, foi lembrado do seu nascimento em 3 de outubro do ano de 1804, e também foi lembrado que no dia 9 de outubro do ano de 1861, houve aí uma reação muito grande na Espanha, né, contra um livreiro francês radicado na cidade de Barcelona, que havia encomendado livros espíritas. O bispo da cidade, usando das normas da Inquisição vigente na época, queimou em praça pública todos aqueles livros. Acontece que essa atitude gerou uma reação positiva, gerou estímulo para que as pessoas não aceitassem aquele ato autoritário e, por outro lado, outros interessados em saber por que aqueles livros estavam sendo queimados. Então, isso é sempre bom nós lembrarmos, né, fatos, efemérides significativas relacionadas com Kardec neste mês de outubro. No Livro dos Espíritos, nós temos aí nesse capítulo, aliás, nessa parte primeiro, a parte segunda, que fala da vida espírita ou da vida espiritual, todas as ideias centrais que os espíritos apresentaram a Allan Kardec, e ele trabalhou, estudou e reuniu esses fatos relacionados com a relação que há entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo. Então, essas relações é que elas são trabalhadas pelo Espiritismo e que vieram a se constituir na grande novidade trazida pelo Espiritismo. Foi da utilização da mediunidade como meios para que a gente tivesse a confirmação não só da sobrevivência da alma, mas da identidade dos espíritos comunicantes. Então, a identidade de um espírito que se manifesta, e mais ainda a independência, né, que ele pode apresentar-se, a sua individualidade, são questões apenas tratadas do Espiritismo para cá. Então, esse livro é muito importante. E nas questões que foram relacionadas para nós comentarmos no dia de hoje, relacionando então a intervenção dos espíritos no mundo corporal, tem a pergunta se nós podemos reconhecer o nosso próprio espírito protetor. A outra pergunta: pertence todos os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados? Podem contar-se entre os de classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se o espírito protetor de seu filho? A outra questão: os espíritos se achavam em boas condições ao deixarem a terra. Sempre podem proteger os que lhes são caros e o que lhes sobrevivem? Então, essas perguntas e respostas, que são tratadas pelo Livro dos Espíritos, é importante porque mostra também essa relação familiar, e isso aparece nessa outra questão. Quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele? Então, vejam, Allan Kardec, ele não foi um entrevistador de espíritos. Ele não era alguém que ficava consultando os espíritos. Ele era um intelectual. Ele, na realidade, ele reunia centenas e centenas de mensagens espirituais
psicografadas, não só lá na reunião que ele dirigia e na sociedade que ele fundou, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, como ele recebia também por correspondência várias dessas mensagens oriundas de centros, de grupos espíritas que estavam surgindo pelo interior da França. Uma prova disso é que, se vocês olharem no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão olhar sempre. Ele abre com um versículo do Novo Testamento, os comentários dele, e depois ele põe as instruções dos Espíritos. Essas instruções, ele põe o nome, a cidade em que surgiu aquela mensagem e o ano. Então, ali a gente vê que há uma diversidade de origens, né, dessas mensagens. E o grande trabalho dele foi fazer uma convergência, foi fazer um estudo mostrando qual a coerência que tinha entre as mensagens com o Livro dos Espíritos. Mas quando ele estava montando, elaborando o Livro dos Espíritos, ele usou da sua experiência de intelectual, de professor, que trabalhou muitos anos, né, na educação da infância, mas depois ele teve também alguma relação com algumas ideias vinculadas à ciência, que estava se desenvolvendo bastante, e era o meio que ele frequentava. Então ele tinha condições para fazer esses estudos e de reunir na forma de perguntas e respostas. Então o tema proposto é muito interessante, porque nós vamos perceber, através da literatura espírita, exemplos concretos, né, obtidas em mensagens espirituais. Então nós vamos aqui fazer algumas lembranças, algumas recordações de algumas dessas mensagens ou de alguns episódios que nós tivemos a oportunidade de viver ou de conviver. Em primeiro lugar, uma honra muito grande, e eu diria um privilégio, foi pelo fato de, durante 20 anos, nós mantermos amizade e visitarmos Chico Xavier em Uberaba. Então, nós nos dirigíamos várias vezes ao ano a Uberaba, acompanhado da esposa, levando às vezes parentes, amigos ligados ao centro espírita, para acompanhar as atividades de finais de semana lá em Uberaba, tanto na Comunhão Espírita Cristã, como depois no Grupo Espírita da Prece. E lá as reuniões se prolongavam, iam até a madrugada, né? O Chico psicografando, às vezes, 6, 7 mensagens em público. E entre essas mensagens, muitas cartas familiares. E nessas cartas familiares, à medida que o Chico psicografava rapidamente, né? As pessoas iam trocando papel, lápis, e ele escrevendo assim, muito rápido. Quando ele lia, provocava um impacto muito grande em familiares que tinham sido portadores de um pedido de notícia, de alguma informação de um ente querido já desencarnado, e que ele havia atendido ali na fila. O detalhe é que Chico não ficava perguntando detalhes, e nem anotando nada não, isso que é o fato significativo. Ele só colocava, quando a pessoa o procurava na fila, ele colocava o nome do desencarnado e às vezes a cidade, mais nada. Quando ele lia, surgiam dezenas e dezenas de detalhes. Há um estudo que foi feito mostrando por um profissional de São Paulo, escreveu um livro que chama A Vida Triunfa, demonstrando que no estudo que ele realizou, depois entrevistando as famílias, querendo saber o que eles diziam, como eles identificavam o morto querido naquelas cartas, ele encontrou, em média, nas cartas, 21 pontos de identificação. Veja, 21 pontos de identificação, citando nomes, datas, locais, episódios, quer dizer, detalhes que chamam a atenção. Há pouco tempo atrás, numa reunião que nós estamos coordenando de estudo pela internet, nós situamos uma dessas mensagens que tem 40 citações, inclusive de muitos nomes de pessoas vinculadas ao desencarnado.
Agora, dessas cartas, o que chama a atenção? O espírito comunicante, ele geralmente relata quem o recebeu, quem o apoiou no mundo espiritual. E aí, predominantemente, as mães ou as avós, dependendo da data, né, da época da desencarnação, ou algum outro parente um pouco mais distante. Então isso quer dizer o seguinte: a desencarnação não rompe laços familiares. Esse detalhe é tão importante que na época em que Kardec preparava o Evangelho segundo o Espiritismo, ele precisou encaixar um comentário a esse respeito, porque muitas pessoas começaram a dizer, não, essa história de reencarnação que o Livro dos Espíritos está falando, isso rompe com a família. É o contrário. Então Allan Kardec fala que aumenta o vínculo, porque esse vínculo é mantido após a morte do corpo. Ele não se rompe com a desencarnação. Leon Denis, num livro marcante, né, que é O Depois da Morte, ele chega a afirmar que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, os laços, né, sociais, familiares, eles vão se ampliando com as várias reencarnações. Ele chega a usar uma frase: a reencarnação rompe com o clã. O clã, vocês sabem o que significa, né? Nós temos famílias aristocráticas e outras nem tanto aristocráticas, mas que se fecham, né, em torno delas. Inclusive casamentos, né, que eram negociados, e até hoje existe isso em algumas situações. A reencarnação, ela amplia esse clã social, mas ela não tira o vínculo. Então, sobre isso, mostrando que aparece nitidamente nas milhares de cartas psicografadas por Chico Xavier, notadamente de jovens, né, que desencarnaram assim precocemente e que se manifestam dando uma informação, um consolo, um alento para os seus familiares e amigos. Nós tivemos um tio que desencarnou há muitos anos, com quem nós tínhamos um vínculo muito grande. E ele se tornou espírita em função da enfermidade dele. Ele era médico cancerologista no Rio de Janeiro e foi acometido da mesma doença. E numa situação bastante complexa, galopante, o tipo de lesão que ele desenvolvia, onde até recursos 2 vezes, 3 vezes, aliás, ele buscou no exterior, dadas as condições de saúde do país na época, né? E assim, ele desencarna. Mas ele se tornou espírita com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. E ele era muito grato a essa situação. Desencarnado, ele escreveu várias vezes pela psicografia de Divaldo Pereira Franco e muitas vezes informações pelo Chico Xavier nas visitas que nós fazíamos a Uberaba. E numa dessas mensagens que ele psicografou, Divaldo psicografou, assinada pelo nosso tio, que é o Lorival Perry Chefali, ele disse o seguinte: ele estava se dirigindo a um grupo da nossa família que estava reunido, né, ali com o Divaldo, numa das visitas e palestras do Divaldo, e ele escreve se referindo a um grande encontro que havia sido promovido para a confraternização da nossa família, para estimular, né, lembranças, tradições e vínculos familiares, né? E aí ele se refere a tudo isso elogiando, e sabe o que ele afirma nessa mensagem? Na verdade, boa parte desse grupo que aí está, em idas e vindas, há mais de 1000 anos. Há mais de 1000 anos. Nem todos, né? Alguns.
Então, ele passa a dar essas informações, e que, inclusive, nós publicamos com o Divaldo Pereira Franco um livro, que é Em Louvor à Vida, onde nós analisamos algumas dessas mensagens que ele escreveu pelo Divaldo. Então, mostra, a presença é sempre marcante quando existe um vínculo no sentido de gratidão, de apoiar e de ajudar. Do outro lado também existe, mas nós não vamos focalizar o aspecto negativo. Daquelas pessoas que nutrem ódio, que nutrem raiva de familiares, eles vão estar sentindo a coisa da mesma situação. E o interessante é que esses espíritos, eles desencarnam, cumpriram a tarefa dele, desencarnam, e logicamente tem um tempo, um período de adaptação lá do outro lado. Nada funciona na base, entre aspas, de milagres, né? E ele acompanha. E é tão interessante que nós temos informações da presença dele muitas vezes nos acompanhando. E quem dá essas informações são médiuns, às vezes, que eu nem conheço, nem tenho contato, em função de viagens, de visita. E nós estávamos, uma vez, fazendo uma palestra num outro país, no exterior, e, de repente, um médium descreveu e diz assim, olha, eu estou vendo aqui um seu irmão. Eu falei, irmão desencarnado? Aí, quando ele descreveu, eu falei, danado, hein? Quer dizer que ele desencarna e aparece ainda com uma imagem mais jovem. Porque na época que eu estava fazendo a palestra, eu era mais jovem que agora também. Então, nessas condições, vejam, eles estão presentes e nos acompanhando. Então, os vínculos familiares, eles persistem. Agora, quem ajuda? Os que têm condição. E essa condição é individual, não dá para a gente fazer nenhuma informação precipitada. Tanto é verdade que esses dias atrás, num estudo lá no centro que nós participamos em São Paulo com médiuns, ela estava com uma médium contando da desencarnação do pai e da mãe. A mãe era espírita praticante, o pai nem tanto assim. Mas era uma pessoa boa, dedicada à família. Passado algum tempo, quem que se comunica primeiro? Para surpresa dela, o pai e não a mãe. Aí, qual é o comentário? Às vezes a gente olha num estreito diapasão do que nós conhecemos e necessariamente a gente não sabe da vida completa da pessoa enquanto encarnada e nem do passado da pessoa. Então não dá para você imaginar que você conhece uma pessoa agora e ela vai desencarnar, vai ter esse ou aquele acolhimento, essa ou aquela condição de se aproximar. É mérito, é individual, é uma conquista, e não dá para nós fazermos esse pré-julgamento. Mas o fato é que eles nos acompanham. Numa das vezes que o Chico estava psicografando uma dessas mensagens familiares, e depois ele leu, nos marcou muito a mensagem, porque o espírito, um jovem desencarnado, pedia encarecida à mãe, por favor, esqueça de mim um pouco, pare de chorar, pare de ficar lamuriando. Escreveu isso para a mãe. E disse mais, a cada choro e cada lamento da senhora, é como se alguém estivesse empinando uma pipa e desse um puxão. Então não permitia nem a liberação dele, entenderam? Ele ficava preso à angústia e ao sofrimento da própria mãe. Então, essas relações, elas se mantêm, né? E a pergunta que foi colocada aqui, se um pai ou um familiar pode auxiliar, pode. Agora, necessariamente, não na posição de um espírito que está, às vezes, com uma incumbência de nos acompanhar desde o início da nossa encarnação, que o católico chama de anjo da guarda, pode chamar de espírito guardião. A gente sabe que nós temos um espírito que nos acompanha, às vezes, desde a preparação para a reencarnação. E ele necessariamente não se identifica. É alguém que nos acompanha, que nos ajuda.
Alguns médiuns vêm, mas eles não se mostram, às vezes, por inteiro, inclusive. Né? Então, mantém o anonimato. Agora, existe a outra figura do chamado espírito protetor ou mentor. Não é necessariamente a mesma coisa do chamado espírito guardião. Esse mentor pode ser alguém que a gente tem até conhecido. Acabei de citar um tio nosso. E que depois de um preparo, de todo um tempo no mundo espiritual, ele está ajudando. E como outros nessas condições. Então, existe essa relação continuada. Por quê? Nós somos seres interexistentes. Nós somos espíritos encarnados. Eles são espíritos desencarnados. Então, sendo nós dois espíritos, o desencarnado e o encarnado, nós temos as mesmas propriedades. Evidentemente que o encarnado tem algumas restrições, algumas limitações pelo uso que nós fazemos do corpo, mas a relação persiste sempre. A aproximação de uma entidade espiritual para nos ajudar, ela é continuada. E é interessante que Allan Kardec coloca isso no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, intitulado Buscai e Achareis. E no capítulo 28, quando ele analisa lá uma coletânea de preces espíritas. E lá, nos dois capítulos, ele trata dessa questão da ação de espíritos colaborando conosco, quer parentes ou não, na posição, entre aspas, de um espírito protetor ou, entre aspas, num espírito que está nos ajudando, nos orientando, né? A partir de uma tarefa, de uma atividade que nós passamos a desempenhar. Ele chega no capítulo 28, onde ele coloca algumas orientações genéricas sobre prece, não que a gente tenha que fazer aquelas preces decoradas, porque isso não tem valor para o Espiritismo. Para o Espiritismo, a prece tem que sair do sentimento, do coração. Nada de palavra bonita, nada de empolgação, não. O importante é o íntimo da pessoa, qualquer que seja a situação intelectual ou emocional da pessoa. É ela saber expressar-se pelo sentimento. Aí é que a prece funciona. Mas ele dá orientação também de prece para esses espíritos mentores nossos. E é interessante que ele trata no capítulo 27 sobre a eficácia da prece. E quando ele está tratando da eficácia da prece, trabalhando, né, versículos de Jesus, buscai e achareis, como mais atrás teve o pedi e obtereis, é interessante que ele mostra o seguinte: nós espíritas temos uma visão diferente da relação entre os espíritos desencarnados e nós. Nós temos uma visão diferente sobre a prece, a oração. E nós temos também uma visão diferente sobre os resultados da prece. Então, aquela ideia, entre aspas, de milagre não é espírita, não é aceito pelo Espiritismo. Porque o milagre seria a derrogação das leis da natureza. E Allan Kardec trata das leis da natureza não apenas as leis físicas ou biológicas, mas trata também das leis da natureza, a ação dos fluidos, das energias, né? Dessa dimensão espiritual. Isso faz parte da natureza, não está fora da natureza, está dentro da natureza. Então mostra que nós temos que aprender o entendimento dessa natureza. Esse é o trabalho do Espiritismo, falando sobre a natureza espiritual. E é nessas condições que ele começa a desenvolver ideias sobre a eficácia da prece, mostrando que quando nós oramos, nós podemos e devemos demonstrar o nosso louvor a Deus, nós não podemos esquecer disso, nosso agradecimento, gratidão e o pedido que a gente faz. O pedido que a gente faz está expresso numa prece, a única prece que Jesus nos ensinou.
que nós nos dirigimos ao nosso Pai, que é Deus. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Então nós podemos estar pedindo um monte de coisa, pensando, mas será feita a vontade superior. Para nós espíritas, o que significa isso? Nós sabemos que nós temos um planejamento reencarnatório, que nós estamos, na atual circunstância, sujeitos àquela ação, à ideia de ação e de reação. Ou seja, nós estamos num processo de aprendizagem, nós estamos num processo de teste, num processo de educação espiritual. E é um processo, não resolve em questão nem de anos nem de dias. É uma sequência natural. Então, quando nós oramos, o que no fundo nós estamos pedindo? Que nos dê forças, nos dê inspiração, nos dê atenção para identificarmos caminhos. Essa é a ideia que é trabalhada por Allan Kardec. E fazendo o esquema que Jesus nos ensinou, orai e vigiai, quer dizer, nós oramos e vigiai, vamos prestar atenção, vamos abrir as nossas portas espirituais, o nosso radar, para identificar a resposta. A resposta vem, mas nem sempre a gente identifica, porque necessariamente não é o que nós pedimos, mas é aquilo que compete dentro do nosso mérito espiritual e dentro das nossas necessidades agora de teste de aprendizagem que nós estamos sendo submetidos numa reencarnação. Então isso é muito significativo. Num livro infanto-juvenil psicografado pelo Chico há muitos anos atrás, ele conta, o espírito, né, faz uma ilustração interessante. Então, o que ele comenta? Que é comparável quando um motorista está andando por uma estrada que ele não conhece. Naquela época não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha nada disso, não tinha nem mapa às vezes, né? Então ele estava dirigindo numa estrada à noite, esburacada e sem saber exatamente o caminho. E de repente, ele preocupado, ele bate assim o farol, ele viu que tinha uma alteração na pista. Era um buraco. Agora, se ele não tivesse prestando atenção, esse buraco seria o suficiente para provocar um acidente. Então, a atenção dele foi importante para evitar o acidente. Então, essa é, na realidade, a ilustração que o Espírito deu para mostrar como que nós podemos, nas circunstâncias das nossas vidas, se nós estivermos atentos, vigilantes, e não revoltados, e não reclamando nada, a gente pode perceber caminhos em resposta ao que nós pedimos. Eu vou aqui lembrar alguns exemplos interessantes que nós tivemos oportunidade de vivenciar. Demos o exemplo aí do motorista numa estrada antiga. Pois bem, há muitos anos atrás, nossos filhos eram pequenos e nós estávamos saindo de uma propriedade rural, então uma estrada de terra, não é? Sem maiores cuidados, e o carro ia aos solavancos, né? naquela estrada. E de repente, quando nós estávamos chegando próximo a uma rodovia asfaltada, devia faltar aí 100, 200 metros no máximo, um filho meu viu que ao lado daquela estrada de terra tinha um monte de pedras, aqueles seixos, aquelas pedras redondas, né? Aí ele falou: pai, para o carro aqui, olha quanta pedra dessa daí, vamos pegar umas pedras dessas para levar para colocar no aquário lá de casa. Eu parei o carro. Quando eu parei o carro, eu não tinha percebido. Com todos aqueles solavancos, eu senti um cheiro de queimado. Quando eu olhei para trás, estava saindo uma fumacinha da roda traseira do carro. Aí eu fiquei assustado e passou um caminhão, um motorista, ele percebeu que tinha alguma coisa, ele desceu, olhou, mexeu, ele me disse assim: é o burrinho
do freio que queimou. Eu lá sabia que era burrinho de roda, né? Mas aquele motorista me ensinou. E jamais eu ia perceber. Agora, quando aconteceu isso, e ele orientou para o que fazer, aí caiu a ficha. Eu falei, imagina se eu estava andando devagar no solavanco de uma estrada de terra. Imagina se dali 100 metros ou 100 e poucos metros eu pegasse uma rodovia. O carro ia se desequilibrar e poderia ter um acidente. Então, vejo, de uma forma ou de outra, alguém acionou um filho meu, pequeno, pai, vamos ver essas pedras bonitas que estão aqui para levar para o aquário de casa. Então, vejam, são respostas espirituais. Isso é significativo e acontece muitas vezes nas nossas vidas. Teve um outro fato assim muito interessante, também há muitos anos atrás. Nós estávamos com a nossa esposa fazendo uma viagem para o exterior, e numa época de inverno, lá naquela região. E pegamos um voo em São Paulo, e tinha uma conexão numa capital já no exterior. Quando a gente embarca, assim, numa sequência, a mala já vai lá para o destino final, já vai para o segundo voo de conexão, né? Então, nós embarcamos em São Paulo, desembarcamos na outra cidade para fazer a conexão, e aí aconteceu um fato. Eu sempre fui muito preocupado e atento com questão de horário, de roteiro, tudo isso. Mas ali naquele dia no aeroporto, nós saímos do avião, tinha lojas, free shopping, tudo. Eu comecei a olhar com a esposa, nos distraímos. E tinha uma alteração de horário, de fuso horário. De repente eu olhei e falei, não, está na hora do nosso embarque. Quando eu chego no portão de embarque para ir para o destino final, o avião estava saindo. Então não tinha mais jeito, ele já estava lá taxiando, né? Estava saindo. Aí eu falei com a companhia, não, nós vamos dar um jeito para o senhor. O jeito era o seguinte, eles iam arrumar um veículo para nos levar num hotel, para pernoitar naquela cidade e no dia seguinte embarcar. Só que as malas já tinham ido. E eu fiquei com o passaporte, com a máquina fotográfica. Felizmente tinha um cartão de crédito no bolso. E mais nada. E a minha esposa também com uma bolsa de objetos pessoais. Assim nós chegamos no hotel lá, nessa cidade. No dia seguinte, como a companhia ajustou, nós pegamos o segundo voo. Quando nós chegamos na cidade de destino, aí eu fiquei sabendo o que aconteceu. Eu disse que era inverno. Aquele avião, ele passou por uma zona de grande turbulência em cima de cordilheiras, nevadas, etc. E teve aquelas quedas bruscas, de maneira que quando ele chegou na cidade de destino, várias pessoas foram hospitalizadas. Alguns, inclusive, feridos, né, das pancadas ali, essas quedas súbitas no voo. Quando aconteceu isso, eu olhei para minha esposa e falei, puxa, mas nos livramos de uma boa, né? Foi uma mera distração, nos livramos de uma boa. Só que eu não sabia que eu estava com um probleminha de saúde, que eu vinha saber 3, 4 meses depois, eu senti o problema, mas não tinha o diagnóstico. Resultado, se eu estivesse nesse voo, eu poderia ter tido um problema seríssimo de saúde em função da lesão que estava sendo desenvolvida, da dificuldade que eu estava tendo e que eu não sabia o diagnóstico ainda. Aí é que eu entendi de vez. Foi evitado um problema sério de saúde e naquele momento, naquela cidade no aeroporto de conexão, eu me distraí. Né, aqueles minutos de bobeira, mas não foram minutos de bobeira, quer dizer, provavelmente alguns espíritos me seguraram naquelas condições. Então vejam, são respostas que a gente tem na vida que muitas vezes nós não entendemos e que é a ação dos espíritos. Eles podem fazer isso no sentido de ajudar, quando tem condições para isso.
Mas um espírito malfeitor pode fazer no sentido de prejudicar também. Por isso é que o orai e vigiai deve ser sempre lembrado, deve ser sempre considerado, e o nosso esforço, lembrando da prece do Pai Nosso. Nós estamos dirigindo a Deus nosso Pai. Nós estamos nos comprometendo naquela oração e pedindo para nos livrar de tentações, estamos nos comprometendo para perdoar o próximo, não é? E que seja feita a vontade de Deus. Então, não nos esqueçamos nunca da prece que Jesus nos ensinou e do sentido dessa prece, que à medida que nós a proferimos, nós temos que pensar e sentir aquilo que nós estamos falando. E não maquinalmente, seguindo objetos, olhando de lado e pela quantidade. Não, é sentimento. É doação, é busca de sintonia. E a questão da sintonia é o que se trata no centro espírita. É por isso que as pessoas muitas vezes chegam no centro espírita e querem receber passe. Ou chegam no centro espírita e pedem preces para pessoas doentes, pessoas que estão com problema. É a chamada vibração ou irradiação à distância. Ou seja, quando um grupo de médiuns se reúne para orar, vibrar em benefício de alguém que está enfermo, nós emitimos uma onda mental que está imbuída também, alimentada pelo nosso sentimento de ajudar. Então, se nós desejamos saúde, paz, um bem-estar, equilíbrio, nós vibramos isso para a pessoa e ela recebe. Emmanuel nos diz que, na verdade, o nosso pensamento é o espelho da alma. Então, o que nós pensamos é como se a gente refletisse. É o espelho da nossa alma, do nosso estado de alma. Então, essas relações, elas são muito importantes quando nós lembramos dessa presença dos espíritos na possibilidade de nos ajudarem. E quando nós estamos reunidos para vibrar em favor de um doente, nós estamos fornecendo energias nossas, movimentação nossa. Mas, se nós estivermos preparados e a pessoa tiver mérito, os bons espíritos entram naquela mesma sintonia e potencializam aquela ajuda. Entenderam? Isso que é importante a gente saber também. Então, eles passam a fortalecer aquele canal de comunicação. Vejam, isso tudo então está no Livro dos Espíritos, mostrando a relação entre espíritos guardiães, espíritos protetores, a relação com familiares nossos desencarnados, mas hoje está havendo uma movimentação diferente no mundo. E nessa movimentação, nós já temos conhecimento de várias áreas da saúde de uma forma geral, envolvendo médicos, psicólogos e terapeutas em geral, que estão preocupados em dar uma atenção diferente ao doente, ao cliente. Não apenas o tratamento objetivo de um procedimento ou medicamento, não. É de dar uma outra forma. Essa outra forma é interessante que ela brotou, inclusive, em países do hemisfério norte. Preocupados, então, em dar melhoria da qualidade de vida ao doente. Não quer dizer que o doente vai ser curado, mas ele vai ter mais ânimo, otimismo, e o doente que age dessa forma, ele é um facilitador para o tratamento que o médico, o psicólogo, um terapeuta faz. Porque ele abre as suas portas, ele se ajuda, ele quer também colaborar. E isso, sem dúvida nenhuma, resulta numa melhoria da qualidade de vida. Há uns anos atrás, nós assistimos num congresso médico espírita, realizado nos Estados Unidos. Tinha uma equipe aqui do Brasil, da Associação Médico Espírita lá, e nós estávamos participando também, representando uma das instituições aqui do Brasil, e um médico americano, não espírita,
chefe de um departamento, de um hospital, de uma universidade famosa no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, ele mostrou um trabalho de pesquisa. Pesquisa, veja. Qual a conclusão dele? Ele fez uma entrevista e um acompanhamento de vários doentes internados. Ele é da área de psiquiatria. E qual a conclusão que ele chegou? Quando o doente ou paciente tinha o apoio de religiosidade, independentemente de qual religião, ele reagia de uma forma melhor. Religiosidade nos Estados Unidos significa ser católico, protestante ou judeu. Espírita lá é a minoria das coisas mais raras ainda. Então, era esse o público que ele pesquisou. Então, ele chegou a essa conclusão. Então, isso é importante. Aqui no Brasil, pelo menos lá em São Paulo, onde eu vivo, nós temos conhecimento de grandes hospitais famosos, estão sempre na mídia, que têm esse tipo de prestação de serviço. Como é que é feito? Então, uma instituição religiosa, pode ser espírita, pode ser católica, pode ser Seishunoye, elas se apresentam perante uma comissão médica, se credenciam e são autorizados a visitar pacientes. Porém, se a família permitir ou se o paciente permitir, que isso é da lei brasileira. E eles fazem isso com uma certa rotina. E tem os chamados doutores da alegria, que vocês já escutaram falar. Eu já tive a oportunidade de ver, né, doutores da alegria entrando em enfermarias de hospital, brincando com crianças internadas. Qual a ideia? É melhorar o estado de espírito, é melhorar a qualidade de vida da pessoa. Isso significa o quê? O doente que está nessas condições, alimentando otimismo, parcelas de esperança, abrindo, então, a sua alma, facilita a ação dos espíritos. Esse que é a questão básica. Se o doente estiver revoltado, reclamando, e a família ainda alimentando isso, ele não recebe praticamente benefício. Então, essas ideias, hoje, que estão circulando, já mostram aí que, apesar de todos os contrastes, as dificuldades, os problemas que a gente vê num mundo como o nosso, muito consumista, muito vinculado a ideias materialistas, mas já há progressos também, nesse sentido. Então, mais uma razão para nós espíritas lembrarmos da ação dos espíritos. E sobre isso, na literatura magnífica da psicografia de Chico Xavier, nós temos aí aquela sequência de livros assinadas pelo espírito André Luiz, onde ele começa com o livro Nosso Lar, descrevendo uma colônia no mundo espiritual, mas o que ele faz na sequência? No livro Os Mensageiros. Quem são os mensageiros? São espíritos já vinculados, esclarecidos a essa colônia Nosso Lar e que passam a dar atendimento a postos de atendimento entre essa colônia espiritual e a crosta terrestre aqui. Então eles fazem esse meio de campo, atendendo espíritos desencarnados que precisam de apoio e atendendo a encarnados também. Então, essa sequência de livros psicografados por Chico Xavier e assinados pelo espírito André Luiz, nos trazem aí inúmeras ilustrações dessa temática. Para concluir, sem dúvida nenhuma, a mediunidade é a base do espiritismo no momento em que nos dá a certeza da imortalidade da alma. E é por isso que Allan Kardec escreve na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, que o objetivo do livro seria tratar do objetivo moral do ensino de Jesus, mas que traria a chave para decifrar, para nós entendermos as palavras ininteligíveis da Bíblia. Que chave é essa? A certeza da imortalidade da alma. E isso tudo ficou patente nessa vida missionária de Chico Xavier.
Nós tivemos o privilégio de conhecê-lo, de acompanhá-lo muitas vezes, durante 2 décadas nós dissemos. E tivemos uma outra feliz oportunidade de coordenar as comemorações na época do centenário de nascimento de Chico Xavier. Então, entre muitas ações e muitas atividades, no dia que Chico completaria 100 anos, 2 de abril do ano de 2010, nós estávamos lá na terra natal dele, Pedro Leopoldo, onde tudo começou e foi a base do trabalho dele. E no centro que ele fundou, o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Chico Xavier é o grande vulto do município. Ele é respeitado por todos os segmentos daquele município. E naquele dia, a própria prefeitura pediu para fechar a rua, onde estava a quadra do centro, para que os convidados ficassem mais à vontade. E foi feita até uma cerimônia aberta, em público, em frente ao centro, com a presença, inclusive, da banda da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que também colaborou e prestigiou aquele evento solene. E, vejam, entre muitas atividades que foram feitas e até de atendimento a famílias, tinha um mestre de cerimônias, um locutor, né, à frente ali do centro, conduzindo toda a cerimônia. E no final, ele disse o seguinte: eu vou pedir que tem 2 caminhonetes estacionadas aí na outra calçada aqui de frente ao centro, que vocês tirem a lona da caminhonete. A hora que tiraram, elas estavam com o engradado cheio de pombas. Aí pediu para abrir. A hora que abriu, é lógico, as pombas começaram a voar na rua, em cima das pessoas, em direção ao centro, uma quantidade enorme de pombas. Aí ele disse assim: o voo livre dessas pombas é comparável à libertação espiritual que foi propiciada por Chico Xavier nos atendimentos aqui nesse centro. Veja que comparação e que exemplo bonito que ele teve naquele fecho da cerimônia. Então, nós espíritas, com a certeza que nós temos da imortalidade da alma, é que nós encontramos razões para buscarmos superação dos momentos difíceis, das dores, das limitações, de todos os contrastes que fazem parte do mundo que nós vivemos. Todos nós, em diferentes situações, passamos também por condições similares, mas nós encontramos essa força, esse apoio, tendo a certeza que somos espíritos imortais no momento reencarnados. E aí vem aquela mensagem de Jesus, que é muito clara, quando ele se dirige a uma multidão, no chamado Sermão da Montanha. Mas aquele sermão não era só para aquele povo que estava lá, que não era tão grande assim. Mas os seus discípulos, principalmente Mateus, registraram os ditos de Jesus, que são as bem-aventuranças. E entre outras, ele fala: bem-aventurados os aflitos. É o momento que nós estamos todos vivendo, de aflição, de dificuldade, de dúvida. E é a hora de nós buscarmos, sim, através do nosso sentimento, da nossa mente, pela oração, pelo sentimento positivo, a intercessão e o apoio da espiritualidade para que a gente possa também receber esses reforços, essas energias, para conseguirmos caminhar frente a todos os embaraços e todas as atividades complexas que cada um de nós passamos. É por isso que Paulo de Tarso escreveu na epístola dirigida aos Coríntios: podemos estar atribulados, podemos estar desanimados, podemos estar perplexos, mas nós temos que, por obrigação, nos fortalecer com aquilo que ele chamou em outra parte, em outro versículo, em outra carta, para nos transformarmos em cartas vivas de Jesus. Cartas vivas de Jesus
é o nosso esforço de incorporação da mensagem que Jesus nos legou, ampliada agora com a ótica da doutrina espírita. São essas reflexões que nós deixamos na noite de hoje, para que nós, nos momentos que nós vamos dormir, ou que nós vamos despertar pela manhã, lembremos de dirigir uma prece de louvor, de gratidão a Deus nosso Pai, e sem dúvida nenhuma também contando com a boa intercessão dos Espíritos que nos amparam. Obrigado.